A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Estamos mais uma vez aqui, com muita alegria, com muito prazer, tendo essa oportunidade de estudar mais um pouquinho das mensagens do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo assim, ainda hoje, que ainda existe muitas pessoas que têm dúvidas com relação à salvação, com relação ao julgamento, com relação à condenação. E eu não sei por que ainda tem essas dúvidas. E às vezes ficam achando assim que os pecados que nós cometemos é que nos condena, que nos traz julgamento. Os pecados comuns do dia a dia, como o adultério, que às vezes as pessoas cometem, roubo, bebedice e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que o maior pecado que nos leva ao julgamento e à condenação não são essas coisas. Eu vou explicar por quê. Vamos ler aqui Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim, preste bem atenção no texto e você pode acompanhar aí também. Que diz assim, versículo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Preste atenção. Aqui não está dizendo, quem comete isso, tal pecado, tal pecado, tal pecado, será condenado. Bom, segura essa aí que eu vou ler mais um texto aqui. Evangelho de João, capítulo 3, um texto que é bastante conhecido, que diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de maneira incondicional, tem algumas bíblias que está de tal maneira, mas o tal maneira significa exatamente de maneira incondicional, porque se fosse por merecimento, nós não merecíamos ser amados. Então ele amou incondicionalmente, independente de que eu mereça ou não mereça o amor. Ele nos amou a si mesmo. Que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora presta atenção no versículo 18. Quem crer não é julgado. Ao crer, quem crer não é julgado. Porquanto, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o problema maior aqui não são os pecados. O problema maior aqui da condenação, do julgamento, é o não crer. Não crer no Filho unigênito de Deus. Deu para perceber? Prestou atenção aí? Marcos diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Aqui também, quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Entendeu? Então a questão não são os pecados. A questão é não reconhecer Cristo como Salvador, é não reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, onde ele derramou o seu sangue por nós, pagou um alto preço por nós. Isto que faz sermos condenados, julgados. Não são os pecados em si estou dizendo. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, aceitamos como Salvador, o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Então o sangue dele nos purifica de todo o pecado, mas o primeiro passo é crer. Então quem não crê, quem não aceita esse sacrifício de Cristo, quem não aceita o perdão de Cristo, não adianta deixar de adulterar. Ele adulterava, parou de adulterar. Mas ele não reconheceu, não aceitou o perdão de Cristo, não lavou
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, então não adiantou ele parar de adulterar. Aí ele fumava, parou de fumar. Ele era alcoólatra, deixou de ser alcoólatra. Aí ele era ladrão, deixou de ser ladrão. Aí ele era isso, deixou de ser aquilo. Tem tanta gente que anda perfeitamente na ética. Não adultera, não mente, não fala mal dos outros, não é beberrão, não é fumante, não é adúltero, não faz nada disso, mas não crê em Jesus Cristo. E aqui não está dizendo que esses pecados que vão levar a pessoa à condenação e ao julgamento. Está dizendo que é o não crer em Jesus Cristo. Então a pessoa pode parar até de fazer isso ou nunca ter feito isso. Tem pessoas que têm um caráter admirável, que você pode olhar na pessoa e não ver nenhum defeito na pessoa, embora tenha defeito. Mas a gente aparentemente não vê nenhum defeito que venha ao público, mas não crê em Jesus Cristo. Não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não crê no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não crê na remissão dos pecados. Não aceita esse perdão que Deus está oferecendo. Não aceita esse amor incondicional de Deus que está sendo oferecido para nós. Então, por não crer em Jesus Cristo, então será julgado ou condenado. Então, aí está a diferença. Então, repito, todos os pecados, não importa a gravidade dos pecados, mas quando nós cremos em Jesus Cristo, o aceitamos como nosso Salvador, aceitamos de fato o sacrifício de Cristo que nos purifica de todo pecado, nós seremos limpos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Então não existe pecado que o sangue de Cristo não possa lavar, não possa nos limpar. Então preste atenção nisso aí. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não fumo. Eu estou falando isso porque eu já preguei para muitas pessoas falando do amor de Deus, falando de Cristo, falando de salvação. Mas eu não fumo. Eu não bebo. Eu não vivo em farras. Eu não faço isso. Não, mas o problema que vai te salvar não é o não fazer isso aí. O que vai te condenar não são essas coisas aí. É como pessoas às vezes pensam que mudar de uma denominação, de uma religião para outra, vai resolver o problema. Também não resolve. Então o segredo está no crer em Jesus Cristo, como está escrito, como eu já disse, Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aqui também está dizendo, porque Deus amou o mundo de maneira incondicional, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o segredo está no crer ou o não crer. Então, para ter a vida eterna, para ter a salvação, o segredo está em crer em Jesus Cristo. Quando fala crer, nós falamos, não acredito em Deus, não é isso aí. Esse crer, ele gera em nós um compromisso. Não é um crer que é da boca para fora. É aquele crer que vem do fundo da alma. É aquele crer que você pode, em qualquer lugar, senão eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. E por isso eu tenho segurança da minha salvação. Independentemente de qualquer religião ou segmento religioso. Independentemente de qualquer denominação. Não importa se a pessoa vai no culto, na igreja, todos os dias. Mas se ele não crê de fato, de todo o coração, não vai adiantar nada ele todos os dias no culto. Porque quando a pessoa crê de fato e aceita esse perdão de Cristo, há uma transformação na nossa vida. Há uma diferença. Há um divisor de águas. Eu vivia de uma certa forma, desse jeito, e dali para frente eu passo a viver de outra maneira. Então a pessoa pode falar, mas então não preciso deixar de fumar, eu não preciso deixar a idolatria, eu não preciso deixar o adultério. Claro que precisa. A questão é, não adianta você deixar sem de fato crer em Cristo. Primeira coisa é aceitar a Jesus como Salvador. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, aceitamos esse perdão de Deus através de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário,
todos esses pecados que às vezes nos acompanhavam, o próprio sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Já está dizendo que é o sangue de Jesus que nos purifica. Não é a nossa própria força que vai nos purificar nossos pecados. Não é a igreja, não é a oração, não é nada disso. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É por isso que tem essa necessidade. O primeiro passo é aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Assim como aceitei. Então o segredo está aí. Crer no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava lá para o carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Porque estava correndo risco, perigo. Então o segredo está no crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui também está dizendo: quem crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o primeiro passo é crer no Senhor Jesus, porque o próprio Espírito de Deus vai nos transformando, vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos moldando para sermos, de fato, novamente, uma imagem e semelhança de Deus. Para termos, de fato, uma vida diferente neste mundo. Para sermos, de fato, luz do mundo. Para ser, de fato, diferente. Quando as pessoas olharem para nós, saber que, de fato, nós somos seguidores de Cristo. Que, de fato, nós cremos em Cristo, porque nós passamos a mostrar no nosso comportamento, nas nossas palavras, essa mudança, esse crer. Não é só da boca para fora, mas de todo o coração, onde há essa transformação a partir do crer. Então espero que você tenha entendido essa mensagem. E como eu sempre digo, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, faça o comentário, dê o joinha lá, o gostei. E também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque nos comentários lá, e que eu estarei respondendo a tua pergunta, esclarecendo mais a respeito de qualquer assunto dentro da Bíblia, dentro do possível, dentro do meu alcance. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meu abraço e até o nosso próximo estudo.